Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O estudo hoje ficou um pouco mais tarde, começamos um pouco mais tarde, eu tive que pesquisar algumas coisas, mas o tema da lição de hoje é herói humilde. Josué, que tinha um nome no hebraico, Yehoshua, ou o Senhor salva. Isso demonstra que, como um exemplo de Cristo, Josué foi humilde. Jesus disse isso, não foi? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele foi humilde em não escolher a primeira parte da terra, mas deixou com que todos escolhessem e ficou com o resto, com a sobra, com aquilo que de fato ninguém fez questão. E o lugar onde ele fez questão era bem próximo de Siló, onde ficava o santuário, onde ficava o tabernáculo. Lembre-se que ele chegou a falar isso no livro de Números, quando a Bíblia fala que Moisés se ausentava diversas vezes, mas Josué sempre ficava ali. E é interessante essa expressão, Josué não só ficava ali muito mais tempo na tenda, porque o fato de ficar próximo de Deus foi o que lhe qualificou a ser uma resposta à oração de Moisés quando pediu um sucessor. Moisés, de fato, pede a Deus que ele indicasse alguém. Josué foi o indicado. E nessa oração intercessória, Josué sendo indicado, isso tem a ver com o tipo de vida que ele tinha. Josué fazia questão de estar bem mais tempo com Deus. E foi ali, de fato, que ele ficou. O curioso, irmãos, que o lugar onde Josué queria ficar, que ele quis ficar, na verdade, onde ele ficou, né, concluindo, além de ficar próximo de Siló, ali em Hebron, foi onde os patriarcas morreram e pediram para ali serem enterrados. Personagens como Abraão, Isaac, Jacó, as suas esposas, Sara, Rebeca, Raquel, todas, sem exceção, elas ficaram ali. Eu vou citar para vocês os textos bíblicos que vai lhe ajudar. Olha, Abraão e Sara foram sepultados ali em Hebron. Está em Gênesis 25, 9 a 10. Isaac e Rebeca também, Gênesis 49, 29 a 31. O próprio Jacó também foi para lá enterrado. Capítulo 50 de Gênesis e o verso 13. Lia, 49, verso 29 a 31. José foi sepultado em Siquém, em Canaã. Está lá em Josué, capítulo 24, verso 32, quando os ossos foi levado. E em Gênesis também, está descrevendo, capítulo 35, verso 19 a 20, que Raquel foi também sepultada ali em Belém, ali próximo de Canaã. O que nos chama a atenção é que eles morreram, ficaram lá, receberam a promessa de Deus, de que eles queriam ficar naquela terra. Deus os concedeu até a morte, e ali eles ficaram guardados. Sabe o que é que eu penso com isso? Na ressurreição, quando Cristo os trouxerem de volta, eles ressuscitarão da terra de Canaã, da qual a promessa lhe foi dada, e a promessa mais elevada será confirmada para Canaã celestial. Canaã terrestre, Canaã celestial. Ou seja, o local que Josué quis ficar era onde, na verdade, Deus tinha prometido aos patriarcas, desde Abraão, em Gênesis capítulo 12, até todo o tempo. Nós sabemos que quando nós viemos a descansar o sono da morte, se Cristo não voltar antes, nós iremos para um lugar também de descanso. Até porque cemitério, né, do latim coemiterium, quer dizer lugar de descanso ou lugar para dormir. De lá, Cristo irá nos ressurgir e nós estaremos do lugar de descanso para a terra de Canaã celestial, a terra prometida. E aqui, irmãos, nós vemos quão humilde foi Josué diante disso. Ele, de fato, foi um tipo de Cristo. E eu vou ler para vocês aqui uns tópicos que eu achei interessante, falando sobre Josué e a comparação que ele é feito com Cristo. Olha só, Josué foi aquele tipo de pessoa que ele veio para servir. O propósito dele foi servir, é tanto que ele serviu a todos e ficou por último. Isso a gente nota como ele, um sacerdote que tem a obra de servir primeiro, embora ele não fosse um sacerdote. Mas o seu ofício, assim, até então, pode ser comparado. Ele era um profeta que intercedia pelo povo, e ele assim também o fez. Jesus também fez o mesmo, né? Veio para servir. Ele cuidava primeiramente do povo. Isso é uma característica de um rei sábio. Josué foi um exemplo de liderança. Ele não buscou a primazia e não quis tirar vantagem. Josué age como mordomo da herança. Ele é só um administrador e não o dono. O oposto dos pagãos, os reis pagãos tomavam as melhores terras, os vales mais férteis, as melhores cidades, os melhores homens e mulheres. José fez totalmente o oposto disso. Uma característica de José como líder se qualifica como
ele se dedicava à palavra de Deus, ficava sempre se importando em obedecer, perseverava e tinha coragem, e ele era desprendido, confiante e humilde. E foi a ele que Deus disse as palavras: sede forte e corajoso, não desanime, eu estou contigo. E o galardão de Josué foi de fato alcançado. Que nós, irmãos, possamos fazer valer, sabe? Assim como os Salmos fala, Salmos 27, Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O Salmo 27 diz assim: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 23, verso 6 fala: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Josué fez questão de habitar na casa de Deus, aqui na tenda da congregação, na tenda do encontro, no santuário. E nós devemos ter prazer em estar em sua presença. Como diz o próprio salmista, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria, inclusive hoje, é dia de culto na igreja adventista. Se você encontrar uma igreja próxima de você, participe do culto, adore a Deus em uma igreja e que Deus possa receber a sua adoração. Embora eu falei da igreja adventista, você sendo batista, assembleia, participe dos seus cultos na sua igreja. Deus receberá a sua adoração lá do mesmo jeito e recebe a minha adoração aqui na igreja adventista. E que nosso Pai Celestial nos coloque humildade e reconhecimento de que somente em Cristo nós temos valor. Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado por Josué ser humilde, ser um exemplo de líder, para que através de sua liderança possamos também ser influenciados e tomar como exemplo cada situação de Josué. Dá-nos a tua paz, Senhor, e obrigado pela certeza da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.